Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos a terceira aula da família, Conduta no Lar, tá? Nossa terceira aula, nossa terceira quarta-feira. Diálogo na família. Vamos primeiro fazer nossa oração, aí em seguida a gente vai começar com o diálogo na família. Fechando os nossos olhos neste momento, vamos invocar a figura meiga do Mestre Jesus, que nos ampara, que nos conduz, nos trazendo, Senhor Jesus, a condição necessária para entender aquilo que nós vamos estudar, para que nós possamos, Mestre de Luz, estar sempre em sintonia contigo, para que nós possamos, assim, ser amigos dos nossos amigos e sermos sempre dentro do nosso lar um exemplo com as nossas ações. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em tudo nós lhe damos graças a Deus e assim. Diálogo na família. Necessidade do diálogo no lar. Entendimento na equipe familiar. Olha só, gente, nós começamos com esse diálogo na família. O culto do Evangelho no Lar, por exemplo, a gente consegue ficar tranquilos ao lado da nossa família. E nesse momento, a gente consegue conversar um pouquinho com os nossos familiares, né? No culto do Evangelho no Lar. Mas e fora do culto do Evangelho no Lar? Como anda esse diálogo dentro da sua família? Como anda esse entendimento na equipe familiar? Eu levo para vocês essa reflexão, para que vocês possam começar a ver isso aí com mais calma, com mais amor, para que possamos sempre ter esse diálogo na família. Destaca-se na atualidade terrestre a conveniência por instrumentos de harmonia nas relações humanas. Por que não manter no lar o ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? Então, olha só, hoje em dia, você chega na casa de uma pessoa, você vê cada um sentado num canto e você vê cada um com um celular na mão. E olha, tem gente que manda recado para o outro ali do lado pelo WhatsApp. Então, como que pode trocar o diálogo dentro do lar pelo WhatsApp? As pessoas têm que entender que o diálogo ele vai ser sempre uma maneira bem melhor de se resolver os problemas dentro do nosso lar. Não é através do celular, de cada um com o seu celular, que a gente vai resolver problemas. Olha essa figura que nós estamos vendo aqui do lado, uma mãe, um pai e uma criança. É o tipo de família normal que a gente diria, né? Mas existem também outros tipos de família e que as pessoas podem também estar fazendo a mesma coisa, lendo com o filho, com a filha, para que tenha esse diálogo mais acirrado no lar. Eles têm que começar a ter essa leitura desde criança, desde pequeninos, para que eles possam se sentir, eles vão se sentir mais à vontade para falar com a mãe, com o pai. Quando tem costume esse diálogo, a criança não vai se sentir inibida para falar com a mãe sobre nenhum assunto. Ela vai ter sempre vontade de conversar com a mãe ou com o pai tudo aquilo que tiver vindo à mente dela, tudo aquilo que tiver vontade. E não é para o pai, a hora que tiver, o filho vem falar com o pai solta duas pedras, estou no telefone, estou no celular. Cala a boca, menino, não está vendo o que eu estou falando, né? Então vamos dar atenção às nossas crianças para que comece daí esse entendimento. Diálogo dos pais com os filhos. Observa a importância da palavra compreensiva e oportuna quando funciona em teu benefício, na solução dos empeços da vida. Gente, é tão importante a gente conversar, a gente ter uma palavra de compreensão com os nossos filhos
E isso funciona de uma maneira bem benéfica. Eu sempre falo assim que eu gostaria de ter estado nessa doutrina espírita, essa doutrina de amor, quando os meus filhos eram menores, que daí eu teria entendido muito mais como tratá-los. Mas eu trato meus netos da maneira que eu gostaria de ter tratado os meus filhos. Então, é importante demais a palavra compreensiva e oportuna. Ausculta-lhes as tendências, as aspirações. Você tem que conhecer o seu filho para você ver as tendências dele. O que ele está aspirando? O que ele está querendo ser quando crescer? Quais são as tendências do seu filho? Oferecendo-lhes na frase amiga a luz de tuas próprias experiências, de modo a auxiliá-los, tanto quanto possível, a sentir raciocinando e a discernir o rumo exato que se lhe descerre à frente das sendas que lhes caiba trilhar. Então, quando o pai, quando a mãe, ele sabe as tendências dos seus filhos, ele coloca o filho naquele caminho mais firme, mais exato. Se ele tem uma tendência para o mal, o pai vai tentar muitos diálogos, muitas conversas, para que ele possa seguir o caminho do bem. E se ele tiver o caminho do bem, vai reforçar essas tendências do bem. O que não tem, o pai e a mãe vai ter que mostrar o caminho, através da fé, através do diálogo, através do Deus do nosso lar todos os dias, através do culto do evangelho no lar, né? É que nós vamos estar verificando, você vai estar ouvindo o seu filho, você vai estar entendendo o que o seu filho quer. E é desde pequenininho. O pai que senta o filho na sua frente e conversa com ele, ele vai ter uma amizade muito grande desse filho. E pode ter certeza que nunca vai ter abandono, nem de um lado e nem do outro. Diálogo dos filhos com os pais. Anota-lhes os pontos de vista e dá-lhes no veículo do carinho e do respeito quanto sabes e pensas de melhor relativamente aos problemas da vida, para que semelhantes valores se lhe incorporem ao patrimônio espiritual. Então você é que vai ter que estar conduzindo o seu filho. No diálogo dos filhos com os pais, você vai ter que ver o que o seu filho está falando, do que ele está conversando, qual o mundo que ele está vendo, que tipo de mundo ele está vendo. Então, se você começar a conversar com o seu filho, você vai anotar todos os pontos que ele está te falando e você vai explicar para ele. Por exemplo, um filho falou assim para a mãe, ia passando uma moça muito bonita na rua e com uma sainha bem curtinha. Aí ele falou para a mãe, aquela lá tem um moral, ó que moral legal, né? Aí a mãe foi explicar para este filho que a moral não era vista dessa forma, que aquilo ali seria uma coisa mais para imoral. Então, quando você está conversando com o seu filho, você vai vendo tudo que ele está falando, o que ele está pensando, de tudo, da escola, da igreja que ele frequente, do centro espírita que ele frequente. Ele vai estar olhando tudo de outra forma. Se o pai estiver atento, o filho vai estar sempre confiando nele para contar todas as coisas. Agora, se o pai for um pai despercebido e que o filho vem contar alguma coisa e o pai já sai com grosseria, aí o filho não vai querer mais contar nada para o pai. Então tem que ter esse diálogo constante. A importância da palavra. Olha só, gente. Palavra é um dom divino. A palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas
de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, gente, a palavra é um dom que a gente tem. Nós temos que usar a palavra para o bem. E usar a palavra não só falada, mas testemunhada. Nós temos que estar, através do nosso testemunho, através das nossas ações, o que a nossa palavra está dizendo. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, essa palavra não está tendo a menor importância. Como quem diz assim, faz o que eu falo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Né? Que importância vai ter isso? Vai estar ensinando ele a fazer alguma coisa muito bem feita, mas ele vai estar fazendo errada? Então não adianta nada. Ele tem que fazer bem feito e ensinar bem feito. E o pai é o exemplo deste filho. Tudo que o pai faz de bom e de bem feito, o filho vai seguir fazendo o bom e o bem feito. Se o pai fala, meu filho, você tem que ir para a igreja, mas ele não vai para a igreja, que exemplo que ele está dando para o filho? Então o pai tem que estar sempre à frente. Quando eu falo pai, é o pai e a mãe, sempre à frente desses filhos. Palavra veículo magnético, com certeza. Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Olha o que a palavra pode fazer. A palavra tem magnetismo. Por isso que você sempre tem que falar palavras bonitas. Se você pegar um copo com água, ou você pegar uma garrafa de vidro com água, coloca ali uma água filtradinha, bonitinha, e você começar a xingar ali do lado daquela garrafa de água, isso já foi comprovado cientificamente. As moléculas da água ficam ruins, elas se deterioram, as moléculas mudam de jeito. Então, se você fala uma palavra boa, se você canta perto daquela água, se você ora para aquela água, é a água que vai ficar imantada, é aquela água magnetizada. Então, a palavra tem poder. E quando nós oramos, nossa palavra diante de Deus tem mais poder ainda, né? Então, nós temos que dar muita importância à nossa palavra. Necessidade de aprimorar a palavra. Olha só, gente, nessa frase, necessidade de aprimorar a palavra. É indispensável a gente aprimorar essa palavra, né? Olha só, em toda parte a palavra é índice de nossa evolução, posição evolutiva. Lá nos homens das cavernas, né? Os brutos, as palavras deles eram mínimas, eles falavam às vezes até por gestos, eram grosseiros, né? A palavra foi evoluindo. Nós fomos evoluindo com a palavra. Então, essa palavra é uma posição evolutiva. Indispensável nós estamos de aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Nós temos que fazer isso. Emmanuel nos diz isso no livro Vinha da Luz. Vinha de Luz. 13, edição. E página 13, né? Então, olha só. É página 13, eu acho. Então, olha só. Emmanuel estava dizendo o quê? Que junto conosco, a nossa palavra também vai evoluindo. Olha só, há 10 anos atrás, eu não ia conseguir, por exemplo, estar aqui na frente, lendo com vocês e falando sobre temas assim tão amplos. Hoje eu já consigo falar alguma coisa para vocês. Daqui 10 anos, se Deus permitir, eu vou estar falando muito mais. Então, as palavras é índice de nossa posição evolutiva, tá? Impregnam magneticamente os ambientes em que são pronunciadas. Então, olha só, o ambiente que você está, todas as palavras que você fala, elas vão ficar impregnadas ali naquele ambiente.
Então, quando você está xingando, está maldizendo, está falando mal da vida do outro, você está impregnando o seu ambiente que você está, né? Transmite a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes. Quando nós pronunciamos boas palavras, olha só, que são pronunciadas com amor, com carinho, né? Transmite a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes, ou agem devastadoramente como petardos fulminantes contra quem são agressivamente arremessados. Então, olha só, nós temos que estar fazendo boas palavras, porque tudo aquelas palavras de ruindade que você faz, que você fala, ela vai estar voltando para você. E toda palavra boa que você fala, ela vai estar chegando até a pessoa que você quer que ela chegue e vai estar te purificando através dessas palavras. Então, se são boas, vão te magnetizar para o bem. Se são ruins, vai trazer coisas ruins para você. Então, nós temos que ter muito calma na hora de falar e nós temos que ter muita atenção naquilo que nós vamos falar para os outros, principalmente dentro da nossa casa, né, gente? Que dentro da nossa casa a gente acha que pode ofender qualquer um, que é da família, não tem problema. Não, não. Nós estamos aqui falando da família, da conduta no lar. Então, tudo que nós estamos falando aqui é o que temos que fazer dentro do nosso lar. Nós temos que usar apenas palavras boas para que nós possamos também receber coisas boas. Hernani de Santana, Em Busca da Verdade, página 154. Então é isso aí, gente. Vamos aprimorar aí as nossas palavras, tá? Olha só. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, olha só, o que sai do coração e da boca envolve a criatura para o bem ou para o mal, como eu falei ali. Se você fala coisas boas, está te envolvendo no bem. Se você está só fazendo maledicências, está te envolvendo para o mal. Então, você tem que saber o que você está emitindo. Qual tipo de palavra está saindo da sua boca. Porque sai do coração e da mente pela boca. Então, vai sair do seu pensamento pela boca. A boca não fala sozinha. Quem fala é o coração e a mente, pela boca. Então, o nosso cérebro é que manda para que a nossa boca fale. Então, vamos cuidar do boquinha é o que fala, né? Tem uma musiquinha que canta assim, cuidado, boquinha é o que fala. Então, vamos ver o que nós vamos falar. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Então temos que vigiar. Jesus já dizia, né? Vigiai e orai. Temos que vigiar. Vigiar sempre o que a nossa boca está falando, para não ofender as pessoas. Vamos ofender menos as pessoas. Vamos ter mais indulgência, mais calma, na hora de estar falando com os nossos filhos, com o esposo ou com a esposa, com a namorada, né? O namorado. Vamos estar fazendo com que o nosso coração e a nossa mente solte pela nossa boca só coisas boas, né? Vamos fazer isso. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então a palavra, olha só, Emmanuel disse isso na Vinha de Luz, né? Que toda a palavra, né,
procede do coração. Ela procede do coração. E por isso mesmo contamina o homem. Contamina o homem, contamina o ambiente que esse homem trabalha, contamina a sua casa, principalmente a sua casa, porque você acha que dentro da sua casa você pode falar o que você quiser. E não é o que você quiser, é o que precisa ser falado, o que pode ser dito, e não o que você quiser. Então, vamos estar modificando isso aí, né? Para que nós não contaminemos com coisas ruins. O efeito da boa palavra. Olha que crianças lindas que foram colocadas aí, né? A boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Olha só o que a boa palavra faz, gente. Por isso que quando a gente era pequeno, ia lá na benzedeira, né? Estava com dor de barriga, dor de cabeça, a benzedeira começava a te rezar para você, tudo passava, porque as boas palavras, a oração, né? Ela solta uma substância no cérebro, faz com que o cérebro, né? E o hipotálamo soltem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Então, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, fazem muito bem a todas as pessoas. Então, pessoal, vamos sorrir, né? Sempre. Porque o sorriso traz aí, quando a pessoa te vê com uma alegria, essa alegria é contagiante, né? Agora, quando você chega perto de uma pessoa, ela só começa a falar para você de todas as doenças que ela tem, aí eu falo assim, precisa ter muita saúde para aguentar tanta doença, né? Então, vamos ouvir, vamos ter alegria, vamos usar a palavra com efeito da boa palavra, para que nós possamos fazer dentro do nosso lar essa mudança, gente. Essa mudança tem que vir de nós. É nós que temos que mudar. A mudança começa em nós. Não adianta querer mudar o outro sem mudarmos a nós mesmos primeiros. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar com as pessoas, né? Para que as pessoas possam se sentir mais felizes, mais tranquilas, né? Já que a boa palavra ela bloqueia a dor, vamos usar só boas palavras, para que nós não tenhamos dores, né? Vamos usar aí só boas palavras para com os nossos filhos. A gente, quando o filho vai dormir, você põe a mão sobre seu filho e faz uma bela de uma oração, né? Fala palavras boas para ele. Meu filho, você é maravilhoso, você é filho de Deus. Então, tudo isso vai ficar entranhado no ser. E ele vai sentir essa boa nova quando ele acordar. Então, vamos estar fazendo essas boas palavras, uso dessas boas palavras sempre. Manter o hábito do diálogo na família. Lembra que nós já falamos sobre isso? Do diálogo na família? Não deixes o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição. Quando tem um doente, reúne a família e vai conversar. Se tem um velório, reúne a família e aí conversa, tudinho lá em volta do defunto. Então, não deixe o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição. Vamos sentar, vamos conversar. É tão gostoso sentar lá a mãe, o pai, os filhos e os netos, contar causa lá da vida deles, quando começou, quando eram meninos, o que tinha na época deles, o que não tinha, quais as brincadeiras que a gente brincava. Vamos relembrar tudo isso. Vamos fazer novamente essa roda de conversa, esquecer um pouco a televisão, o celular, sentar lá fora no terreiro e vamos conversar, vamos dialogar com a nossa família, vamos manter esse diálogo. Mantém o hábito de conversar frequentemente
com os seres amados, praticando a caridade, da cortesia e da tolerância. Porque não é tudo que a pessoa vai falar que você vai estar concordando. Não é, mas você precisa discordar? É o ponto de vista dele, não é o ponto de vista seu. Você tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Você tem que ter tolerância, você tem que ser cortês com essa pessoa. Então não adianta vocês discutirem, ficar discutindo política, ficar discutindo religião e um monte de outras coisas. Vamos falar sobre coisas boas, vamos usar palavras boas para falar com a nossa família. Vamos ser corteses e termos tolerância com todos eles. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então, olha, gente, quando nós estamos conversando, quando nós estamos dialogando com nossa família, isso aí está nos trazendo o legítimo amor fraternal. Então, vamos ter esse amor fraternal para com todos da nossa família. Nós devemos isso para nós e devemos isso para eles. Vamos voltar a este hábito de dialogar com a nossa família. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. É através da palavra. Se não reunissem lá desde os indígenas para organizar a tribo, como que eles iam organizar? Eles não tinham computador, eles não tinham escrita, era através da palavra, né? Os homens lá de trás da caverna, tudo era através da palavra. Os índios, eles transmitem o conhecimento deles, eles se reúnem em rodas e passam de pai para filhos tudo que eles aprenderam, tudo que eles sabem fazer. Então é isso que tem que haver dentro da família. Resgatar isso aí dentro da família. Então, a palavra tece os ideais de amor e estimula a parte divina, desdobra a civilização. Conduta cristã no lar. Olha só a conduta cristã no lar. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Olha só, auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem um pouquinho mais de entendimento do que o seu cônjuge ou do que os seus filhos, passa para eles com amor, com afeto, com simpatia. Repete com paciência o que já foi dito. Tem pessoas que, as crianças, por exemplo, às vezes ela quer que a gente repete 3, 4 vezes o que a gente falou. Vamos repetir com amor, com paciência. Os nossos senhores idosos, nossas senhoras idosas, que às vezes estão esquecidos, colocam uma coisa num lugar, não acha, vamos ajudar ele a procurar, sem brigar, sem gritar. Vamos tratar os nossos idosos com paciência, com carinho. Não vamos abandonar nossos idosos em algum lar. O nosso lar é o lar de cada idoso nosso. Nós temos que cuidar dos nossos idosos, através das palavras, através da nossa conduta. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. André Luiz, Sinal Verde. Então, olha só, gente, uma frase, quando é dita com bondade, com compreensão, opera prodígios. Às vezes a pessoa te dá uma má palavra assim, te responde com agressividade, e você olha para ela, obrigado, meu irmão. Desculpa se eu te ofendi. Você fala com paciência, essa pessoa vai cair em si, e vai começar a ver que a conduta dela está errada. Então vamos usar nossas palavras para o bem. Vamos usar nossas palavras para as coisas boas, para que tudo aquilo que nós dissermos seja para o bem, para que tudo aquilo que nós dissermos seja para conduzir a outra pessoa para o bem, e para que impregne em nossas paredes
coisas boas e não coisas más, coisas ruins. E para terminar, o que fazer para o equilíbrio do lar? Olha essa figura maravilhosa que está aí, ó. É uma casa onde Jesus está cobrindo com suas mãos, né? Cobrindo de luz, de misericórdia aquele lar. Então, olha só, tolerância. Gente, tolerância é o cimento da união ideal. Olha só, o que cola um tijolo no outro? O que cola um tijolo no outro? Quando nós vamos fazer a construção, é o cimento. Nós botamos ele ali para ele colar. Então, a tolerância é essa cola que nós temos para unir a nossa família. Essa tolerância é esse cimento que nós vamos estar unidos, unindo mais e mais com nossos filhos, com os nossos esposos, nossa esposa. Afabilidade e doçura é fruto do amor ao próximo, né? Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Afabilidade e doçura é o fruto do amor ao próximo. Se você está tratando o outro com afabilidade, se você está tratando o outro com doçura, é claro que isso é um fruto de amor. E a paciência, gente. Quando nós vamos construir uma casa, nós começamos pelo alicerce. Então, a paciência é o alicerce da fé em Deus. Se nós começarmos com a paciência dentro do nosso lar, nós vamos estar fazendo uma construção sólida. Nós vamos estar construindo um lar sólido, tendo paciência, tendo afabilidade, doçura e tendo tolerância. Nós vamos estar trazendo para o nosso lar um lar com harmonia, com paz. Vamos construir um lar sadio, que nós vamos ter orgulho de chamar de lar. Porque casa pode ser qualquer uma, né, gente? Agora, lar somos nós que construímos no nosso dia a dia. Casa é o pedreiro que vai lá e constrói. O nosso lar somos nós que construímos. Então, fica aí para vocês a tolerância, a afabilidade e a paciência para a construção do nosso lar. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus. Então, pacíficos, passividade. Nós temos que ter paz dentro do nosso lar, né? Porque todos aqueles que trazem a paz, a tolerância, a afabilidade, a paciência, são os chamados filhos de Deus. Para encerrarmos, vamos fazer a nossa oração de encerramento e após teremos o nosso passe virtual, tá? Então vocês fiquem ligados aí neste canal, que depois da oração nós vamos ter o passe virtual, para vocês colocarem a aguinha, o jarrinho com água, ou o vidro, né, com água, o litro com água, para que seja feito este passe virtual, tá? Então vamos fechar os nossos olhos neste momento, agradecendo a Deus a oportunidade, Senhor, de estarmos falando sobre a família, sobre a conduta no lar, Jesus. Muito obrigada por nos permitir falar sobre esse tema. E esteja conosco e em todos os lares, Senhor, para que possam assim trazer a paz, a paciência, a tolerância e a afabilidade. E seja o alicerce, Senhor, e a construção deste lar seja feita segundo a sua vontade. Obrigada, Mestre Jesus, e tudo lhe agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus, e assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.